Bem-vindo ao podcast da LS Jus. Vamos conversar um pouco sobre as notícias de hoje, dia 7 de julho. O tema é quente e afeta muita gente. A chamada revisão da vida toda das aposentadorias e pensões do INSS. A gente ouve falar muito, né? Vê discursos inflamados, mas na prática essa revisão, que poderia, assim, melhorar o benefício de quem contribuiu bastante antes de 94, parece que não sai do lugar. Vamos tentar entender juntos por que isso está acontecendo e o que significa para milhares de brasileiros. O que exatamente é essa revisão? Explica pra gente. Claro. Bom, é uma tese jurídica, né? Ela busca incluir no cálculo da aposentadoria os salários de contribuição anteriores a julho de 1994. Julho de 94. O Plano Real, certo? Exatamente, o início do Plano Real. O que aconteceu foi que uma regra de transição criada lá em 98, na reforma da Previdência daquela época, determinou que para quem já contribuía antes, o cálculo do benefício ia considerar só os salários a partir de julho de 94. E qual o problema disso? Qual foi a consequência na prática? Então, o problema é que essa regra, que talvez foi pensada para simplificar, né, ou evitar distorções da hiperinflação passada, ela acabou prejudicando justamente quem tinha salários maiores antes do Plano Real. Pensa só, alguém que contribuiu bem nos anos 80, início dos 90, e depois teve salários menores. Essa pessoa pode ter tido uma parte importante da vida contributiva dela simplesmente ignorada no cálculo. Ah, entendi. E aí a aposentadoria ficou menor do que deveria. Exato. Ficou menor do que seria justo, considerando todo o histórico. A revisão da vida toda busca corrigir isso, incluindo todos os salários no cálculo. Quer dizer, fazer a conta com a vida toda de contribuição mesmo. Faz sentido. Mas se a ideia é corrigir uma injustiça e pode até aumentar o benefício, por que está tudo parado, travado? A questão está travada no Supremo Tribunal Federal, o STF. É a última instância, né? Em 2022, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, decidiu a favor dos aposentados. Foi uma vitória importante. Sim, eu lembro dessa decisão. Pois é. Mas o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, que paga as aposentadorias, ele recorreu ao STF. E desde então a gente está aguardando uma decisão final que, assim, vem sendo adiada, sabe? Mas o curioso é que outras revisões de aposentadoria parecem não andar, não é? Já ouvi falar de revisões como buraco negro, buraco verde. Essas não estão paradas? Não, não estão. Exatamente. Existem outras teses, outras revisões que continuam sendo processadas e pagas pelo INSS. A revisão do buraco negro, por exemplo, corrigiu um erro de cálculo para quem se aposentou ali entre outubro de 88 e abril de 91. A do buraco verde também envolveu ajustes de cálculo antes do Plano Real. E tem mais, né? Revisões por tempo especial, trabalho insalubre, ou para quem teve mais de um emprego ao mesmo tempo, as atividades concomitantes. Essas também seguem normalmente. Muitas vezes são pagas por RPVs, as requisições de pequeno valor. Então, por que a vida toda é diferente? Porque só ela está bloqueada lá no STF? Será que é o impacto financeiro, o custo? Olha, tudo indica que sim. A revisão da vida toda é a que tem um maior potencial de impacto financeiro para os cofres públicos, porque ela pode beneficiar um número muito grande de pessoas e abrange tipo décadas de contribuições que foram descartadas. Isso cria uma resistência muito maior por parte do governo, né? Entra a política na história, imagino. Falando nisso, existe até um projeto de lei sobre o tema, não é? Lá no Senado? Sim, existe. É o Projeto de Lei 1460, de 2023, foi apresentado pelo senador Paulo Paim, que curiosamente é do mesmo partido do presidente da República. A ideia do projeto é justamente transformar a revisão em lei. Ah, então poderia resolver por lei. Poderia. Só que, apesar de ter sido apresentado lá em 2023, ele está parado em comissões técnicas. Assim, não teve avanços concretos há quase 2 anos. Tá lá, esperando. Mas espera aí, isso é estranho. O senador Paim é super conhecido por defender aposentados, faz discursos fortes, né? Denuncia até aquelas fraudes bilionárias recentes no INSS, com empréstimos consignados que ninguém pediu, e aí o projeto dele não anda.
Ao mesmo tempo, a AGU, Advocacia Geral da União, que representa o governo na Justiça, está lutando contra a revisão no STF e ministros que foram indicados pelo governo atual têm votado contra a revisão ou para limitar muito ela. Como é que a gente entende essa aparente contradição? É. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Gera muita desconfiança. Fica a dúvida se o projeto de lei é uma iniciativa para valer mesmo ou se seria mais uma forma de ganhar tempo, talvez, ou acalmar os ânimos dos aposentados. Enquanto isso, se espera uma decisão do STF que pode ser desfavorável ou que pode vir com restrições. Essa restrição é o que a gente chama de modulação de efeitos. Modulação de efeitos. O que significa isso na prática? Na prática, significa que o STF pode até dizer, ok, a revisão é válida, mas aí eles limitam quem teria direito a ela. Por exemplo, poderiam decidir que só vale para quem entrou na justiça até uma data X, sabe? Ou que o pagamento só vale daqui para frente sem pagar os valores atrasados. Nossa, isso mudaria tudo para muita gente. Exatamente. Reduziria drasticamente o custo para o governo. E essa falta de um apoio claro do governo ao PL do senador Paim, junto com a AGU atuando contra, alimenta essa especulação toda sobre qual é a estratégia real por trás disso tudo. Bem complicado mesmo. Diante dessa incerteza toda, jurídica, política, o que a pessoa que se aposentou ou que está perto de se aposentar pode fazer? Fica de mãos atadas. Não, de mãos atadas não. O principal é se manter muito bem informado, sabe? E não apostar todas as fichas só na revisão da vida toda. Tem que ter um plano B. É fundamental verificar se existem outras revisões que podem se aplicar ao caso individual. Aquelas que a gente mencionou, buraco negro, verde, tempo especial, atividades concomitantes, porque essas continuam valendo e podem gerar pagamentos, podem melhorar o benefício. E outro ponto crucial, ainda mais com esses escândalos recentes de fraude, conferir os extratos bancários com muita atenção, para ver se não tem desconto indevido, empréstimo que não foi pedido. Ficar de olho mesmo. Exato. E claro, sempre que possível, buscar a orientação de um advogado especializado em direito previdenciário. É o profissional que pode analisar o caso concreto, ver os detalhes, os prazos e indicar o melhor caminho. Bom, acho que por hoje é isso. É um cenário complexo, a gente sabe, mas esperamos ter ajudado a clarear um pouco a situação da revisão da vida toda. E principalmente a importância de cada um conhecer e ir atrás dos seus direitos, né? Isso mesmo. Continuem acompanhando os conteúdos da LS Jus para mais informações. A busca por justiça previdenciária exige informação e, olha, muita persistência. Fica a reflexão, né? Até quando a espera por um direito que já foi até reconhecido em outras instâncias pode ser considerada razoável? Fica aí a pergunta. Até a próxima.